Então, até o momento, a gente veio criando aqui o formulário de manipulação, no caso do cadastro. Agora eu vou vir aqui no gerenciador de solução e vou inserir um novo formulário, clicar com o botão direito, adicionar, Windows Form, e eu vou dar o nome desse formulário de FRM Menu Pessoa. Então, toda a tabela que eu for cadastrar aqui, toda a entidade, eu vou criar um formulário iniciando com FRM CAD, que seria o caso da manipulação, cadastrar, alterar e tal. E um outro formulário que seria o nosso menu. Então, eu vou chamar ele de FRM Menu e o nome da tabela. Algumas configurações básicas, seguinte. O formulário principal, ele não vai dar acesso ao formulário de cadastro de pessoa, não. Ele vai me dar acesso aqui ao formulário menu pessoa, ok? Então, vou dar 2 cliques nele aqui. Vou vir aqui, ó, e vou chamar, ao invés do CAD pessoa, eu vou chamar o menu pessoa, ok? Dessa forma aqui, vou dar um Ctrl Shift S. E aqui no formulário menu pessoa, eu vou fazer algumas alterações. Vou pressionar F4. Primeira delas, eu vou vir aqui na propriedade Form Border Estilo e vou alterar para sem borda. O back color dele, eu vou colocar branco dessa vez. Eu vou te dar aqui agora uma outra ideia, tá? Que a gente pode estar fazendo de layout. A minha ideia é que você tenha diversas ideias nesse curso, tá? Eu não vou fazer um padrão, eu vou fazer várias coisas diferentes para você, quando for desenvolver um sistema seu, você aplicar esses detalhes. A inicialização do formulário, é bom você sempre colocar ele no centro, ok? E o texto aqui dele a gente pode apagar, não vai aparecer, mas vamos apagar. Aqui também no nosso formulário principal, ó, vamos abrir o formulário modal. Então, eu vou chamar ele aqui ó, de modal. Vou criar a nova instância. Vou abrir o meu modal através do método show. E no final aqui, depois que eu fechar o formulário de pessoa, eu vou fechar o formulário modal, ok? Então, vou pegar aqui, ó, ponto close. Vamos dar um Ctrl Shift S, um Ctrl Shift B, só para poder ver como isso se comporta. E vamos executar o projeto para a gente dar uma testada aqui e ver como que sai o projeto com essa configuração aqui. Entrei, ok. Quando eu clicar aqui no menu pessoa, ó, ele vai abrir o modal para a gente. Eu vou dar um Alt F4, já que eu não coloquei aqui o botão de fechar, para ele fechar aqui para mim. Beleza. Então, outra configuração que a gente pode estar fazendo aqui, deixa eu fechar isso aqui. Esse principal aqui também eu vou fechar aqui. Eu posso pressionar aqui F4, aqui na propriedade Icon, se eu quiser. Eu posso vir aqui no site do Icon Archive ou qualquer um outro site. Pegar uma imagem que possa representar um cadastro de pessoas. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, vou pesquisar person, que seria de pessoa. Você pode pegar aí, vou pegar essa daqui, ó, abrir ela. Como o ícone lá do formulário, ele vai ficar aqui, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo aqui na barra de tarefas? Eu vou pegar um ícone mais ou menos daquele tamanho ali, vou pegar esse daqui. Vou clicar com o botão direito, salvar como. Eu vou colocar aqui, ó, ícone pessoa. E aqui no formulário, na propriedade icon, eu vou abrir aqui e vou carregar, só que aqui eu acho que ele só vai aceitar arquivos do tipo icon. Então, eu vou ter que baixar ele aqui, ó, na opção icon. Então, eu volto aqui na parte de busca e aqui eu tenho a opçãozinha de baixar do tipo icon. Clicando aqui, ele abre aqui, ó, baixar do tipo ícone. E então, eu venho aqui no meu ícone, clico e carrego ele. Por que isso aqui? Na hora que a gente executar o formulário, ao invés de mostrar aqui, ó, quer ver? Tá vendo aqui embaixo, ó? Isso aqui é o ícone padrão do Visual Studio, ok? A gente vai mudar isso daqui posteriormente. Ao clicar aqui no pessoa, é porque ele não está mostrando aqui, mas o ícone vai ser mostrado aqui no local desse formulário aqui. Então, eu vou dar um Alt F4 para poder fechar e vamos dar continuidade. O tamanho desse meu formulário aqui, eu vou pressionar F4 e eu vou colocar ele aqui ó, no size em um tamanho de 1200 por 700. É um tamanho bacana
que eu gosto de utilizar, por quê? Vamos executar de novo que eu vou te mostrar. As telas menores aí que a gente vai encontrar para utilizar o nosso sistema é uma tela de um notebook. Então esse tamanho aqui, ó, ele está na tela de um notebook, no meu caso não é aquele notebook menor, é um notebook um pouquinho maior que o normal. Mas ele está num tamanho bom, porque até mesmo se eu abrir naqueles notebooks menores, essa tela vai ficar num tamanho bem legal para trabalhar. Vou dar então Alt F4 de novo, vou fechar aqui, eu vou vir no formulário principal e vou copiar aqui essa barra, deixa eu só localizar ele aqui, formulário principal, e vou copiar essa barra aqui, ó, clicar aqui no canto para ele selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Essa imagenzinha aqui eu vou apagar, o texto aqui eu vou alterar para gerenciamento de pessoas. Esses botões aqui, ó, de minimizar e maximizar, eu vou apagar o maximizar, vou deixar só o minimizar. E o botão de excluir, de fechar também eu vou deixar. Vou dar 2 cliques no botão fechar. E já vou escrever aqui, ó, this.close, para ele fechar o formulário. E o botão de minimizar eu vou copiar aqui, ó, do principal. Vou dar 2 cliques aqui. Ctrl C. Vou vir aqui no menu pessoa. Vou dar 2 cliques e vou dar um Ctrl V. Porque aí quando eu clicar, vamos executar de novo para a gente ver como que fica. Ao abrir aqui, entrei, beleza, ó, eu tenho o meu botão de minimizar, só que aí ele minimiza tudo, né, para eu trabalhar com alguma outra coisa. E olha só, quando eu seleciono aqui, perceba que ele aparece o íconezinho aqui, ó, daquela pessoa que eu havia colocado, lembra? Então, se eu vier aqui, ele vai abrir aqui para mim, ó. Se eu fechar, ele fecha e eu volto para cá. Então, esse meu formulário de menu pessoa também, eu vou querer uma barra lá embaixo, aqui, ó. Então, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou inserir um novo panel, aqui. Esse meu panel, eu vou alterar o backcolor dele, que é o fundo, na cor preta, ó, backcolor, vou colocar preto também. E eu vou vir aqui na opção Dock, vou abrir e vou escolher que eu quero ele fixado na parte de baixo do meu formulário, ó. Aqui vai ser um rodapé. Eu vou diminuir um pouco aqui. Então, eu vou executar aqui mais uma vez para a gente finalizar essa aula, que é apenas a aula inicial mesmo, para na próxima aula a gente continuando aqui as configurações. Então, vai ficar dessa forma o meu formulário de gerenciamento de pessoas. Próxima aula, então, a gente vai criar aqui as nossas opções que a gente vai disponibilizar nesse formulário aqui.